maioria das pessoas que procura livros de autoajuda não sabe, mas essa galera que jura que vai mudar a sua vida não escreveu uma linha daquele livro. Por não ter tempo nem conhecimento necessários, normalmente contrata-se alguém que tenha tempo e conhecimento e essa pessoa é quem escreve esse livro. Fora baixa experiência, livros técnicos que são ao mesmo tempo rasos e basicamente uma lista de coisas que você tem para fazer, esses livros não vão te acrescentar em nada. E consequentemente isso te afasta de boas leituras. Nesse vídeo eu separei alguns romances que vão falar sobre autoconhecimento, superação e amadurecimento. E tudo isso sem slogan, sem frase pronta e principalmente sem esse verniz horroroso da positividade. Os livros de autoajuda nasceram da pressa e da preguiça de pensar. São produto de um tempo que confunde clareza com simplificação. E é aqui que mora o problema. O problema é que clareza não é sinônimo de profundidade. É possível ser claro e raso, como também é possível ser complexo e compreensível. Esses textos prometem resolver a sua vida em 12 passos, em 7 dias e ter amor próprio em absolutamente 5 minutos. O que eles não fazem é lidar com o conflito humano real, aquele erro que persiste, aquela dúvida que não tem resposta fácil. Ler ficção, por outro lado, é você enxergar um espelho mais fidedigno. Aquilo que você é, aquilo que você gostaria de ser e principalmente aquilo que você não gosta de ser. Lembra quando eu disse que existe uma diferença entre ler para se informar e ler para compreender? A autoajuda vive de ler para se informar. Já a ficção vive de ler para compreender. É uma leitura que você não recebe fórmulas que você precisa, se você quiser ser um bom leitor e principalmente absorver as ideias de um livro, você precisa contribuir com o autor. Você precisa ler ativamente, prestando atenção. Já Otto Maria Karpov vai trazer a ideia do leitor moderno, aquele leitor apressado, formado ali no século XIX, que tem tudo a ver com o leitor atual. Afinal, é um leitor focado em eficiência, em ler rápido, em terminar o livro, em ter uma pilha de livros lidos, mas talvez nem tanto conhecimento adquirido assim. Como é um leitor que despreza esse momento de reflexão, ele é um leitor muito mais aficionado e preso ao efeito do que o sentido do texto e o sentido das ideias em si. É esse mesmo leitor que é o leitor do livro de autoajuda, porque quer melhorar algo, mas não entende o que fez ele chegar neste nível que ele não gosta, o que o fez piorar para chegar nesse nível o qual ele quer sair. E algo interessante que Alfredo Bozzi traz é que a gente não está fora do nosso contexto. Se nós queremos melhorar, nós precisamos olhar para o nosso contexto. Quais são os nossos comportamentos que fazem com que a gente não tenha o resultado que a gente quer? Quais são os comportamentos? Então, vou dar um exemplo no meu caso. Eu falei, cara, eu quero ler mais. Quero ler mais livros, eu quero aprender mais. Quais são os comportamentos que eu faço que me impedem de chegar onde eu quero? Pô, eu tava jogando demais, eu tava mexendo demais no celular. Eu estava me importando, priorizando coisas as quais não faziam mais sentido para mim. Então tudo isso veio de uma reflexão. E onde que entra a literatura nisso, Ana? Gente, a literatura é uma das melhores formas de, primeiro, você ter autoconhecimento, porque você está conhecendo novos personagens, esses novos personagens podem te ensinar, como também podem te dizer o que você não quer ser. A segunda parte é que a literatura vai te ensinar a ter concentração. Concentração para parar para ler e evitar esse movimento que a gente tem de sempre ir para o próximo, para a próxima coisa, para a próxima fofoca, qual é a vida de... Coisas que eu sempre falo que a gente está acostumado, mas que não é um comportamento saudável e muito menos normal. Eu diria que a terceira parte é mudar a forma como você raciocina, como você fala e principalmente até mesmo como você pensa. Seu pensamento fica muito mais organizado. E essas histórias que me ajudaram foram histórias que me tiraram do automático, que me fizeram sorrir, chorar, que enfim, me trouxeram sensações e histórias que mexeram comigo e que eu guardo com carinho. É diferente de um livro de autoajuda que eu nunca consigo me conectar. Porque são sempre histórias que têm um contexto ali em cima e depois tem um ensinamento, como nesse exemplo aqui. Em 1983, um jovem talentoso guitarrista foi expulso de sua banda da pior forma possível.
A banda acabara de assinar um contrato e estava prestes a gravar o primeiro disco, mas deu um pé na bunda do guitarrista apenas dias antes de começarem a gravação. Sem preparação, sem discussão, sem drama. Um dia acordaram um cara e lhe entregaram uma passagem de ônibus para casa. Então esse aqui é o contexto e depois de algumas páginas ou alguns parágrafos nós vamos para a conclusão, para a lição disso tudo. Somos animais. Nos consideramos muito sofisticados como os nossos micro-ondas e sapatos de marca, mas não passamos de um bando de animais bem enfeitados. E por sermos animais, instintivamente avaliamos a nós mesmos a partir do que vemos nos outros, competindo por status. A questão, portanto, não é se nossa autoavaliação tem como referência o que vemos nos outros, e sim qual referência é essa. Então, antes de seguir, eu quero que você responda a seguinte pergunta. Você quer um livro para se deliciar, para você rir, para você aprender, para você chorar, para você sair transformado? Ou você está atrás de uma literatura que vai te dar uma fórmula pronta e com fé em Deus vai dar certo e você será a próxima pessoa milionária? Bom, se for a primeira opção, esse vídeo é para você e aqui nós vamos para o primeiro livro. Nós vamos começar com um autor que eu já falei muito aqui nesse canal. É um autor que eu gosto bastante. É um autor que mergulha na mente humana de uma forma única e profunda, que é Dostoiévski. Nossa, Ana, mas você já vai começar com Dostoiévski? Sim, já vou começar com Dostoiévski. Por quê? Porque Dostoiévski é a prova viva de que você não precisa de um livro de autoajuda, você só precisa ler Dostoiévski. E aqui eu vou dar o exemplo de O Idiota. O Idiota, nós temos a figura do príncipe Miktin, que é como se fosse essa figura de Jesus Cristo, como se fosse uma figura de pura inocência em um mundo completamente tomado por pessoas que são mentirosas, que querem vantagens, que enganam, que são desprezíveis. O Dostoiévski vai propor aqui não é a paz interior em 7 etapas, e sim um mergulho profundo e até diria pesado na nossa consciência. O príncipe Miktin é sim esse símbolo, mas é um símbolo que você vê de que tanta bondade, de que tanta falta de malícia faz com que ele sofra imensamente. E a gente se pergunta, o quão bondosos nós somos ou nós devemos ser? E o quanto nós devemos deixar as pessoas se aproveitarem da nossa bondade. Então, são questionamentos que vão surgir nesse livro aqui. Então, muito mais do que você pensar se é ou não bom de coração, é você ver ali inteiramente em uma história o que acontece quando um homem é extremamente bom de coração e coloca-se à disposição sempre das pessoas. E todo mundo conhece ou é essa pessoa que sempre vê o bem no outro. E isso nem sempre é algo fácil de fazer. Nem sempre a gente consegue ver o bem nas pessoas, porque a gente já está tão acostumado com pessoas maliciosas, pessoas que querem te passar para trás, pessoas que nos enganam e não sei o quê, que é muito difícil a gente fazer esse exercício. E agora nós vamos falar de Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, um livro escrito em 1938 e que, mesmo ambientado na Primeira República e na Revolução de 30, guarda temas extremamente atuais. Vergonha, ascensão social, identidade e a contradição do que se foi e principalmente do que se quer ser. Eugênio Pontes é o nosso protagonista, é um homem de origem humilde que tem vergonha da sua família e que faz e fez de tudo para ter ascensão social. Se formou em medicina, se casou com uma moça a qual ele não gostava porque essa moça era rica e isso o fazia alcançar o sonho dele de ter uma boa condição social. A narrativa vai trazer memórias da infância, da juventude e também do presente. E eu quero ler 2 trechos para vocês, porque nesse primeiro trecho a gente vai ver que o Eugênio, em um determinado momento ali, quando ele está voltando com os amigos e conversando, tentando se enturmar com um dos amigos ricos, ele vai encontrar o pai na rua e veja só o que ele faz. Eugênio viu um vulto familiar surgir a uma esquina e sentiu um desfalecimento. Reconheceria aquela figura de longe no meio de 1000. Um homem magro e encurvado, mal vestido, com um pacote no braço. O pai, pobre Ângelo. Lá vinha ele subindo a rua. Eugênio sentiu no corpo um formigamento quente de mal-estar. Desejou, com que ardor, com que desespero, que o velho atravessasse a rua, mudasse de rumo. Seria embaraçoso, constrangedor se Ângelo ouvisse, parasse e lhe dirigisse a palavra. Alcebiades e Castanho ficariam sabendo que ele era filho de um pobre alfaiate que saía pela rua a entregar pessoalmente as roupas dos fregueses. Haviam de desprezá-lo mais por isso. Eugênio já antecipava o amargor da nova humilhação. Olhou para os lados pensando numa fuga
Inventaria um pretexto, pediria desculpas, embarafustaria pela primeira porta de loja que encontrasse, ouvia a voz baixa e calma de Castanho, o conceito hegeliano, podia entrar naquela casa de brinquedos e ficar ali escondido, esperando que Ângelo passasse. Hesitou ainda um instante quando quis tomar uma resolução. Era tarde demais. Ângelo já os defrontava. Viu o filho, olhou dele para os outros e seu rosto se abriu num sorriso largo de surpreendida felicidade. Afastou-se e serviu para a beira da calçada, tirou o chapéu. Boa tarde, Genoque, exclamou. O orgulho iluminava-lhe o rosto. Muito vermelho e perturbado, Eugênio olhava para a frente em silêncio, como se não o tivesse nem visto nem ouvido. Os outros também continuavam a caminhar, sem terem dado pelo gesto do homem. A sensação de felicidade, entretanto, desaparecera de Eugênio. Sentia-se culpado. O que acabara de fazer era desumano, ignóbil, chegava a ser criminoso. Por que se envergonhava do pai? Não era um homem decente? Não era um homem bom? Não era, em última análise, seu pai? E agora eu quero ler outro trecho para vocês, já mais na frente, quando Eugênio já está casado. E aí ele vai encontrar uma mulher que ele gostou na infância, mas que, por alguns motivos que vocês vão perceber e que eu já falei aqui sobre a personalidade do Eugênio, ele não se casou com ela. Tu te lembras daquela noite, da nossa última noite? Ela sacudia a cabeça afirmando. O rosto dele tinha uma expressão de dolorosa ânsia. Por quê? Por que me deixaste ir? Porque não me quiseste reter. Quando saí daqui foi com a certeza de que voltaria no outro dia e mandaria o resto para o diabo. Por que foste embora depois? Por quê? Ela apertou as mãos dele nas suas e respondeu. Quando a gente está sozinha numa casa e ouve um barulho no andar térreo, fica logo assustada pensando em ladrões. Se não desce para ver o que é, passa o resto da noite preocupada. Não dorme ou dorme mal, tem pesadelos. O melhor é descer, verificar que foi apenas um gatinho que virou a cadeira. Depois voltamos para a cama e dormimos tranquilos. Pausa. Se eu te retivesse aquela noite, tu passarias o resto da vida amargurado e arrependido, julgando que a tua felicidade estaria nesse outro mundo em que hoje vives. Ele sacudiu a cabeça. A explicação era clara, mas ainda não respondia a sua pergunta. Olívia, eu já te disse que não tenho direito. Há coisas que não compreendo, que nunca compreendi e que no meu egoísmo nunca procurei saber. Nunca falamos abertamente, evitamos certos assuntos. Eu, por comodismo, por covardia, confesso. Tu, não sei por quê, mas há uma coisa que me preocupa. Calou-se e depois alguma relutância perguntou. Olívia, tu me amavas? Cego. Esse livro ele nos ajuda a pensar sobre o que é melhorar de vida. É a gente parar de ser pobre e começar a ser rico? Será que é esse o alívio? Será que é exatamente isso que a gente precisa? Será que é exatamente isso que vai ocupar os vazios que nós temos? Ou seria um outro tipo de pensamento, o qual Eugênio está fazendo aqui? Eugênio começa a rememorar, ele começa a pensar. É esse o ponto, gente. É você ler um romance, você ler um personagem que não existe, mas que esses dilemas, os quais ele tem, nós já tivemos também. Será que é só o dinheiro que falta a gente? Ou faltam algumas coisinhas as quais a gente não está pensando direito? E agora nós vamos falar em Sonhos de Tempo de Guerra, e eu não sei falar o nome deste autor, mas é um autor queniano, e aqui é uma autobiografia. Ele vai falar como que ele vive em um contexto de colônia britânica. E o que chama atenção nessa história é que atos que a gente acredita ser normal, e é normal pra gente, como aprender a ler, como ganhar um caderno, é um ato de insurgência para essas pessoas que vivem aqui. Porque no final das contas, quando a gente fala de educação, a educação não é só um meio de ascensão individual, é também uma resistência. Você estar num ambiente o qual a educação não é vista como primordial, e você ser essa pessoa, por exemplo, pessoas que são as primeiras mulheres, homens formados na família, isso é um ato de resistência. É você quebrar uma corrente, é você quebrar uma rotina a qual existe há milhares de anos ou há centenas de anos. Não é? Então existem famílias que só agora tem a primeira pessoa que se formou. Então isso é um ato de resistência. Então esse desenvolver-se, por um exemplo, que essa autoajuda traz aqui, vai mostrar sobre se desenvolver, mas vai mostrar sobre fazer isso em um contexto de invisibilidade, de que é muito melhor que as pessoas não aprendam, que as pessoas não pensem, já que se trata de uma colônia britânica, e que vivam sobre esse domínio. Então aqui não se trata de mentalidade e prosperidade, se trata basicamente de sobrevivência, de você ter estratégias as quais
você precisa seguir para sobreviver e para tentar viver com dignidade. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Na nova escola Mangu, o inglês ainda era enfatizado como chave da modernidade, mas ao passo que na escola Karingan, o inglês e o Jinguyu coexistiam, agora se desencorajava o conhecimento desse último. Teve início uma caça às bruxas, tendo como alvo quem falasse as línguas africanas na área da escola. Em alguns casos, as consequências de ser pego chegavam aos castigos físicos. Um professor entregava um pedaço de metal ao primeiro estudante pego falando uma língua africana. Esse aluno culpado passava o metal à próxima pessoa que repetisse a infração. Isso prosseguia até o final do dia, enquanto então a última pessoa a segurar o pedaço de metal levava uma surra. Às vezes o metal vinha com palavras humilhantes e rabiscadas, como "me chame de burro". Eu vi professores derramando sangue de alunos. Apesar disso, nos orgulhávamos da nossa proficiência em inglês e éramos ávidos por praticar a nova língua fora dos domínios da escola. E aí chegamos à Velocidade da Luz, do Javier Cercas, e aqui a gente vai acompanhar um autor espanhol, um aspirante autor espanhol, que vai lecionar nos Estados Unidos. E aí, quando ele chega nos Estados Unidos, ele conhece uma figura chamada Rodney, que é um veterano de guerra do Vietnã. E aí, misturando um pouco de autobiografia e tudo mais, ele vai começar a conversar com Rodney e a partir disso vem conversas de diálogos maravilhosos. Primeiro porque o Rodney carrega essas cicatrizes invisíveis que a gente sabe que todo ex-combatente tem, e também nós vamos ver essa ambição desse autor aspirante, e ele vai começar a aprender que essa ambição, que a fama e tudo mais tem um preço. E aqui eu trouxe um trechinho para vocês verem. Eu não disse isso, corrigiu-me impávido. O que você deve ou não deve fazer é problema seu. Não existe escritor que não tenha começado escrevendo um lixo como este, ou até pior, porque, para ser um escritor decente, nem é preciso ter talento, basta um pouco de esforço. Além do mais, o talento não é uma coisa que se tem, é uma coisa que se conquista. Então por que você me pergunta se tenho certeza de que quero ser escritor? Perguntei. Porque você pode acabar conseguindo. E qual é o problema? Que é uma profissão muito filha da puta. Não é a mais que tradutor, imagino, sem falar na de mineiro. Não tenha tanta certeza disso, replicou com um gesto inseguro. Sei lá, acho que talvez só devesse ser escritor, que não pode ser outra coisa. Eu ri como se tentasse imitar a risada feroz de um kamikaze ou como se tentasse me vingar. Ora, Rodney, só falta você se revelar um maldito romântico, ou um sentimental, ou um covarde. Eu não tenho o menor medo de fracassar. Claro, disse ele, porque você não faz a menor ideia do que seja isso. Mas quem aqui falou em fracasso? Eu estava falando do sucesso. Ah, certo, soltei. Agora entendi, a catástrofe do sucesso é disso que se trata. Mas aí já não se trata de uma ideia, cara. É só um lugar comum. Pode ser, devolveu. E em seguida, como que zombando de mim, ou me repreendendo sem querer que eu desconfiasse nem de uma coisa nem de outra, acrescentou. Só que as ideias não viram lugares comuns por serem falsas, mas por serem verdadeiras. Ou pelo menos por conterem uma parte substancial de verdade. E quando a pessoa enjoa da verdade e começa a dizer coisas originais tentando bancar a interessante, acaba só dizendo bobagens. No máximo, bobagens originais e até interessantes, mas bobagens. É interessante esse trecho que fala sobre sucesso porque eu sou escritor, eu já publiquei livro e a gente sempre se pergunta se é querer demais publicar um livro para ser lido. Será que eu quero publicar um livro porque eu gosto da minha história? Mas não. Todo escritor tem um objetivo final de ser lido. E ser lido não é necessariamente fazer sucesso, mas encontrar pessoas às quais se identifique com a sua história. Se fez sucesso, ótimo, mas que faça sucesso por ser uma boa história, não porque tem um trabalho de marketing muito forte, que é muito mais sobre você, sua figura, do que o livro em si. Eu acho que tem que ter um equilíbrio dos dois. É isso que eu espero quando eu escrevo algo, ou quando eu publico um livro e etc. Eu espero que haja um equilíbrio, que as pessoas gostem de mim, mas que, sobretudo, gostem do livro que eu estou escrevendo. E você pode extrapolar essa discussão não só para livro, para escritor, mas para a sua vida como um todo, para as suas escolhas e tudo mais. Então, é o poder da literatura, de pegar uma história, pegar um conflito, pegar um personagem, colocar ideias as quais você pode aplicar em qualquer área da sua vida. E nós temos Uma Negra Comédia, que foi um dos melhores livros que eu li. É um autor contemporâneo chamado Fábio Gonçalves. Nós temos aqui a editora Danúbio, que também é uma editora maravilhosa, vale muito a pena conhecer. E Uma Negra Comédia foi uma grata surpresa porque trata de um tema que é muito falado hoje em dia. Então nós temos as condições das favelas e aqui principalmente a gente vai conhecer o Juninho. O Juninho é o nosso personagem principal, que até então ele começa a história sem nome, mas depois a gente descobre que é o Juninho, e o Juninho pode ser qualquer pessoa, por isso desse nome Juninho. E aqui nesse livro
tem dois aspectos que eu quero tratar. Primeiro, a linguagem. O Fábio é extremamente cuidadoso. Ele tem uma linguagem a qual ele não apela para essa romantização, ele não apela para esse empobrecimento da linguagem na hora de escrever. Então é um livro que trata de temas sensíveis, mas que utiliza uma linguagem extremamente séria, no sentido de escrever muito bem. Então é muito gostoso de ler esse livro. E o segundo aspecto é que o Fábio maravilhosamente mistura, por um exemplo, esse nome aqui, ó, Uma Negra Comédia. Eu vou falar um pouquinho sobre esse nome. Quando eu fui conversar com o Fábio, inclusive ele deu uma entrevista para o Clube Leituras em Série, e se você não conhece o Clube Leituras em Série, eu sugiro você clicar aqui no primeiro link da descrição para conhecer esse clube de leitura. É um clube de leitura temático, em que a cada temporada a gente conversa sobre um tema, e nessa temporada, que foi a temporada dos contemporâneos, a gente conversou sobre a contemporaneidade, e o Fábio deu uma entrevista sobre contemporaneidade e também sobre esse livro. Foi um papo super legal, e no link aqui embaixo você tem acesso a um pouquinho da entrevista para você conhecer não só o Fábio, mas também conhecer a temporada, porque nós temos 4 livros e a partir desses 4 livros a gente discute um tema. Você tem acesso a aula ao vivo, aula gravada, materiais de imersão, a um grupo exclusivo para você conversar com outras pessoas e comigo também. Então, se você quiser conhecer, mais uma vez, clica aqui no primeiro link da descrição. Mas voltando à conversa, nós temos aqui Uma Negra Comédia. O Fábio, ele brinca um pouquinho com esse título, porque quando a gente vai revisitar lá aquele conceito de Dante sobre comédia, a gente vê uma história que ela começa, ela tem percalços, mas ela sempre acaba feliz. Então, Dante, na Divina Comédia, a gente vê que tudo termina depois no paraíso, correto? Então, a gente vê que tudo termina no paraíso, e aqui também tudo termina bem. Então já é uma história que você já entra sabendo que vão existir situações muito pesadas, situações terríveis, mas que tudo vai acabar bem. Eu gostei muito dessa brincadeira que ele fez, eu gostei também, obviamente, da diagramação maravilhosa. Aqui não dá para ver, mas aqui nós temos uma família, nós temos um menino e a família dele ali atrás, ó, são pessoas sem rosto. Então a gente está falando muito sobre identidade, mas que identidade é essa? A gente também conversa sobre isso aqui, sobre famílias desestruturadas, sobre como que é importante essa figura da família para que um menino, uma criança, cresça em um ambiente saudável, tá? Então Fábio trouxe isso aqui, e isso traz diversas reflexões sobre educação, sobre família, sobre a vida nas favelas, porque o Fábio, ele veio da criação de uma favela, e ele conta isso com propriedade, né, com o famoso lugar de fala mesmo. Então aqui não é estratégia do sucesso, mais uma vez, é uma estratégia de sobrevivência, e que a partir disso, a partir de várias escolhas que o personagem principal fez, ele conseguiu sair desse mundo de, por um exemplo, de pornografia, de programas dos anos 90, como Banheiro do Gugu e etc., para um mundo da literatura. Aqui ele fala como que a literatura mudou a visão dele, como que antes os clássicos, os livros eram difíceis e passaram a ser mais fáceis, mais palatáveis, porque ele insistiu, porque ele disse: eu quero aprender mais. De onde vêm esses conhecimentos os quais os meus mestres, os meus professores falam? No fim das contas, ler autoajuda é mais como você resolver uma dor na coluna sem você saber exatamente o que está acontecendo com as suas costas. E não que a literatura vai te dar um raio-x específico, mas ela vai te colocar de frente com essa dor, vai te fazer pensar muito mais profundamente sobre a sua própria vida. E aí você fala: pô, não, mas eu não quero pensar profundamente, eu não quero refletir nem nada. Cara, você tem livros de literatura para você se divertir, e é muito mais divertido do que qualquer outra coisa que exista no seu celular, a não ser que seja um bom vídeo no YouTube também, aí tudo bem. Mas claro que vale equilibrar a literatura com outras atividades, porque existe um conhecimento, existe uma forma de pensar que só a literatura, que só a ficção, que só os bons livros são capazes de te oferecer. Trocar livros de autoajuda por livros clássicos e bons livros contemporâneos é trocar fórmula por consciência, porque quem lê bem, pensa bem, e quem pensa bem, vive melhor. E eu te vejo no próximo vídeo.